Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, está tudo bem. Hoje eu quero trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, palavra que venha trazer restauração para os lares dos meus irmãos aqui, porque eu percebo que tem muitas irmãs sofrendo no seu casamento, tem muitos varões também. Não vamos aqui ficar generalizando as coisas, tem muitos varões também que estão sofrendo no seu relacionamento. E Deus me deu uma direção, uma posição, e pela graça dele estou eu aqui gravando esse vídeo para vocês. Gente, Deus ele estabelece um plano na vida de todo casal, porque, como eu falei no vídeo anterior, a família é um projeto criado por Deus. A maior criação que Deus decide criar é o homem e a mulher. A Bíblia vai dizer, Gênesis capítulo 2, Deus, antes de criar o jardim do Éden, ele olha para a sua terra, vê que tudo que ele criou era bom, era agradável aos seus olhos, e ele decide pegar do pó da terra e transformar em um homem, em uma alma vivente. Então Deus, quando termina de criar a sua maior criação, que é o ser humano, ele decide criar um jardim fechado, um jardim particular, um jardim que seria só dele. E ali Deus faz nascer todos os tipos de árvore, toda a qualidade de árvore com bons frutos. Deus ele dá uma missão para Adão de regar a terra, de regar as plantas, de cuidar daquele jardim. Só que, por um momento, Deus começa a contemplar a sua bela criação. Ele vê que Adão precisava de uma auxiliadora. Então Deus fala consigo bem assim: não é bom que o homem viva só. Deus faz Adão cair no sono profundo. E quando Adão está ali no sono profundo, Deus pega uma das costelas dele e começa a criar a mulher. Ali Deus criando a mulher de uma das costelas de Adão, quando Deus termina aquela obra tão preciosa, ele pega nas mãos de sua filha e leva ela até Adão. E quando Adão olha para aquela mulher, que eu tenho certeza que deveria ser muito bela, muito linda, ele fala que aquela mulher era osso dos seus ossos e carne da sua carne. Então Deus cria a mulher para ser a disjuntora do seu esposo. E quando Deus fala que mulher tem o dever de ser a auxiliadora de Adão, a gente pode lembrar da passagem de 1 Pedro, capítulo 3. O que é ser auxiliadora do marido? Vai dizer bem assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra. Aqui a Bíblia está dizendo que a mulher tem que ser sujeita ao teu esposo, não ser uma escrava. Ser sujeita é ser auxiliadora, a disjuntora, aquela que ajuda o marido. Por exemplo, seu esposo saiu para trabalhar, às vezes você é apenas uma dona de casa, não trabalha fora. Tem muitas mulheres que trabalham fora também para poder estar ajudando dentro de casa. Mas vou dar o exemplo da mulher que é dona de casa. Às vezes o marido saiu para trabalhar e você é dona de casa e o seu esposo está lá trabalhando. A sua missão como esposa é ajudar o seu marido a fazer uma boa refeição, a cuidar da roupa do seu marido, dos utensílios dele, porque tem muitos maridos que não têm cuidado com as coisas, porque se deixar estraga as coisas em 2 tempos, né? Então Deus te deu essa missão de cuidar, de zelar pelo seu marido. Então, ao chegar em casa,
Ele tem muitos maridos que não observam a casa. Por exemplo, o meu. O meu, ele não está preocupado com a casa, se a casa está limpa ou se a casa está bagunçada. Ele está preocupado com o estômago dele vazio. Ele quer chegar, ele quer tomar o banho dele e ele quer se alimentar, ter uma boa refeição, porque trabalhou o dia todo. Claro que tem alguns maridos que se preocupam sim com a limpeza, mas eu creio que a maioria dos rapazes se preocupa com a alimentação. Então a sua missão é cuidar, é zelar daquilo que Deus colocou em tuas mãos com amor, com dedicação. A gente sabe que a missão de uma dona de casa também não é fácil. Tem muita gente que fica romantizando as donas de casa nos dias atuais, tudo vira um romantismo, sendo que não é esse romantismo todo, entendeu? Então a gente não pode ficar romantizando a nossa vida, porque a nossa vida não é um romance, a nossa vida é uma realidade, há um mundo espiritual. O seu dever é auxiliar, o seu dever é ganhá-lo para Cristo. Se ele não for crente, como diz a palavra, que se algum não obedece à palavra, se seu marido não é crente, se seu marido não acredita em Deus, se seu marido não quer congregar na igreja, não quer seguir o Deus que você segue, você tem que ganhá-lo pelas suas atitudes, não pelas suas palavras. A mulher sábia é aquela que fala pouco, aquela que vê e entrega no joelho para Cristo trabalhar. Porque tem coisa, minha irmã, que não dá para você fazer. Tem coisa que é para Deus fazer. O impossível, só quem pode fazer é Deus. E o único que tem poder de convencer o homem do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. As suas palavras, ao invés de trazê-lo para a presença de Deus, vai jogar ele mais ainda para fora. Porque tem muita mulher que xinga, tem muita mulher que agride seu marido em palavras, em atitude, deixa de fazer uma boa refeição, deixa de lavar a roupa do seu esposo, deixa de fazer as coisas, suas obrigações dentro de casa, por conta de uma briga que teve, por conta de uma discussão que teve, e ela acha que o jeito correto de tentar ganhar o seu esposo é agredindo em palavras, é dizendo que vai embora, é dizendo que vai no cartório pedir o divórcio, é dizendo várias palavras negativas, e isso não vai ganhar o teu esposo, sendo que a Bíblia que fala, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, pela atitude da sua mulher, seja ganho sem palavra. Então fale menos, minha irmã. Aprenda a ficar em silêncio no momento em que é para você ficar em silêncio. Há momento para tudo, há momento para você falar e há momento para você não falar. E o melhor é não falar. Então é tempo da gente se calar e deixar Deus agir. Criar estratégia no mundo espiritual, irmão. Porque no momento em que você e seu marido estão discutindo, Satanás só está lançando dados inflamáveis contra a sua mente, contra a sua vida, porque há muito divórcio. Porque muitas mulheres estão procurando se divorciar dos seus esposos, e porque muitos maridos estão se divorciando das suas esposas. Porque no momento dali da raiva, da briga, vai falando palavras um para o outro, um machucando o outro, um ferindo o outro, e o diabo só rindo, só lançando setas e mais setas sobre a sua mente. E no momento em que ele vê que os dois estão feridos, ele começa a entrar dentro da sua casa. E ao invés de você ter estratégia no mundo espiritual, você começa a se render a essas setas malignas que vêm sobre a sua vida. Então não é por muito falar que você vai ganhar o seu esposo, minha irmã. É tempo, de fechar a boca e deixar Deus agir dentro da tua casa. E mais adiante, no versículo 2, considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite dela não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joia, de ouro, na compostura de vestes, mas um homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto,
que é precioso diante de Deus. Deus, ele não tem prazer de contemplar a sua bela criação, a mulher que foi feita para ser a disjuntora do seu esposo, ser uma mulher rixosa, ser uma mulher que só sabe xingar dentro de casa, só sabe reclamar da vida, só sabe colocar impedimento dentro da sua casa, só sabe impor a sua vontade. A minha vontade é boa, mas a do meu marido não importa. O que importa é a minha vontade. Deus, ele abomina isso. Deus tem ira de ver uma mulher que foi criada para auxiliar o seu marido, contendendo contra ele, batendo de frente com ele sempre. Se você está certa, minha irmã, se a sua visão está correta, se o que você está passando na tua casa e você vê que aquilo que você pensa está correto diante de Deus, coloca nos pés do Senhor. Deus tem prazer dessas mulheres que, ao ver alguma coisa trazendo contenda ali naquele momento, você conseguir ouvir e se calar, porque eu tenho certeza, minha irmã, quando você se calar, o seu marido vai olhar para você: meu Deus, essa mulher sempre fala, sempre questiona de tudo, e ela não está questionando. Tem alguma coisa acontecendo. Ele vai querer saber o que está acontecendo, minha irmã. Vai começar a ter curiosidade em saber o porquê de você estar se calando, minha irmã. Ele vai ver: meu Deus, a minha esposa está tão diferente, o que está acontecendo com ela? Vou ver o que está acontecendo. Vai criar curiosidade para ele saber, para estar acontecendo. E ele vai saber que é Deus trabalhando no seu casamento. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, adiante, vai dizer bem assim: igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. A Bíblia aqui já nos mostra que a mulher, ela é um ser mais frágil, é o vaso mais frágil. No início eu não falei que Deus fez Adão cair no sono profundo. E ao cair no sono profundo, o que Deus faz? Ele pega uma das costelas de Adão, começa a criar uma mulher. Deus não pegou um pedaço da cabeça de Adão para poder fazer a mulher. Porque o que mais tem hoje em dia é a mulher autoritária dentro de casa. Ela quer ser o homem dentro da sua casa, ela quer ser o cabeça. Ela quer tomar as rédeas, ela quer tomar a decisão em tudo, sendo que o cabeça de dentro da sua casa é o seu marido. Toda mulher precisa de um homem que seja o cabeça do lar. E a gente não vê mais isso. A gente só vê as mulheres mandando no marido. Tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado, e o marido nunca pode tomar uma decisão, o marido nunca pode falar nada, opinar em nada, porque a opinião dela é a que vale. Deus não tem prazer disso, minha irmã. Você é o vaso mais frágil. O marido, ele tem que olhar para sua esposa como um ser mais frágil. Não é olhar para a esposa, não, a minha esposa tem capacidade de fazer isso, ela não precisa de mim. Tem coisa que a sua esposa te pede para fazer dentro de casa, coisas que é obrigação do marido fazer. Às vezes trocar uma torneira, às vezes consertar um chuveiro, às vezes fazer alguma coisa que é para o homem fazer. E ela pede para você fazer, você leva 1 ano para fazer, meu amado. Aí o que a mulher vai inventar de fazer? Ela vai pesquisar um vídeo, ela vai ver como que faz e vai tentar trocar a torneira, meu irmão. E essa missão é sua. A missão de trocar a torneira é sua, não é dela. Porque ela é o vaso mais frágil. Se ela pediu para você trocar a torneira, se ela pediu para você consertar lá, privada, consertar alguma coisa dentro de casa, faça a sua obrigação como marido. E entender que a sua esposa é um ser mais frágil.
A minha esposa não consegue fazer isso. Eu vou fazer por ela, porque ela não sabe fazer. Eu não entendo nada de obra. Se a minha torneira quebrar, eu não vou saber resolver o problema. É o meu esposo que tem que resolver o problema, porque eu não sei. E eu também não vou pesquisar, porque não é minha função fazer aquilo. A função é dele. Então o marido, nesses últimos dias na qual a gente está vivendo na Terra, tem que exercer a sua missão dentro do seu lar. O marido não ver a sua esposa como um ser mais frágil, não tô aqui romantizando as mulheradas não, tá, gente? Mas se o marido não contemplar aquela mulher como ser mais frágil, ver que a mulher é um ser mais sensível, nós mulheres somos muito, muito sensíveis, mas se o marido não tiver essa visão, a própria Bíblia vai dizer, para que não sejam impedidas suas orações. A primeira opção no seu casamento, meus irmãos, não é o divórcio. Não é o divórcio. Sabe por que eu falo que não é o divórcio? Porque Deus, ele abomina o divórcio. Ele não quer ver algo que foi projetado por ele sendo destruído. A intenção de Satanás é destruir a família. Por que eu falo que a intenção de Satanás é destruir a família? Porque a Bíblia vai dizer que Eva, ela estava, caminhando naquele jardim e de repente aparece a serpente. E a serpente começa a conversar com a Eva. Começa a conversar com aquela mulher. A serpente fala para Eva: não comerás de toda a árvore do jardim? Ali, a serpente está fazendo uma pergunta para Eva. A mulher responde. No momento em que ela responde a voz daquela serpente, Satanás já percebe que ele já tinha facilidade de entrar dentro dela. Tem muitas mulheres que são assim. Estão passando por crises dentro dos seus lares. Seu casamento está indo de água abaixo. Seu casamento está pendurando, está a ponto de cair. E você vai ligando para um, vai ligando para outro, vai ligando para um, vai ligando para outro. E você só escuta: divorcia. Se fosse eu ia no cartório hoje e pedir o divórcio. É ou não é, irmão? Porque eu tenho certeza que é assim. Às vezes você está discutindo com o teu marido e a primeira coisa que você faz é ligar para os amigos. É ligar para todo mundo da igreja. E todo mundo da igreja sabe o que está acontecendo contigo dentro de casa. E o diabo vai usar isso para trazer o divórcio dentro da tua casa. E Deus não quer que você se divorcie. Deus não quer que a primeira opção seja o divórcio na tua vida. Deus quer restaurar a tua casa. Deus quer restaurar o teu lar. Ali, aquela mulher começa a falar com aquela serpente: não, mas Deus falou que se a gente comer do fruto daquela árvore, a gente vai morrer. E a serpente vai falar para ela bem assim: certamente não morrerás. Ah, então o que Deus falou para mim é mentira. Então eu posso casar e descasar. Eu posso casar e assinar um papel, divorciar e novamente eu posso casar com outra pessoa. Então aquilo que Deus falou lá no início, quando criou Adão e criou a sua disjuntora, falou que ali não era dois, era um só. Então aquilo que Deus falou, era mentira. No momento em que a serpente fala para Eva que certamente ela não ia morrer se ela comesse daquele fruto, o que a mulher faz? O que Eva faz, gente? Vai lá e desobedece a ordem de Deus. Vai lá e desobedece a palavra de Deus. Vai lá e não quer fazer o que é para ser feito. Quantas mulheres não querem obedecer à voz de Deus? Quantas mulheres não querem ser submissa ao seu esposo, ser submissa dentro da sua casa? Quantas mulheres não querem descer, ser humilde, ter um espírito manso dentro da tua casa? Então, aquela mulher desobedece à ordem de Deus e além dela desobedecer, além dela comer do fruto, irmãos, ela vai lá e pega e dá para o marido comer. E o marido vai lá e come. O que acontece?
O mal vem sobre a vida deles. E é isso que acontece quando a gente desobedece à ordem divina. Quando a gente desobedece o que está escrito, gente, eu acabei de ler para vocês. Qual é a obrigação da mulher dentro de casa? Ter um espírito manso, humilde. E quando a gente desobedece à ordem divina, à ordem de Cristo, isso acontece. A morte chega dentro da nossa casa. O divórcio chega. Tem muitos casais que depois de ter filho, se divorciam. Sabe por quê? Porque não tem mais tempo de qualidade junto. Não conversam, não se conhecem mais. Não dormem junto. Não tem uma boa comunicação. É só trabalho, banho e dorme. Não tem uma vida de casal. Acaba no divórcio. E quando se divorcia, porque o que mais se vê é jovens de 26, 30 e poucos anos se divorciando, isso aqui grita, gente. A carne, ela grita. A carne, ela grita. E o que mais tem gritado nos dias de hoje é a carne, almejando o pecado. Não, eu não vou conseguir ficar só. Então eu vou casar novamente, vou arrumar uma pessoa e vou ser feliz. Eu tenho um sonho de ter uma família feliz. Sendo que o primeiro casamento, Deus te deu a obrigação de cuidar dele, de zelar pela sua casa, de zelar pela sua família. Estou falando aqui, ó, de vice-versa. Você varão, você varoa. Deus te deu essa obrigação de exercer essa missão dentro do seu lar. Mas por um momento você permitiu Satanás entrar. Assim como Eva permitiu Satanás enganar ela. E nos dias atuais não é diferente. Sabe por que muitos casamentos estão acabando? Por causa do engano, por causa da mentira. Por causa dessas pregações que falam que não tem nada a ver casar novamente. Ah, eu não dei certo com meu marido não muda. Ih, já tô um tempão com meu marido ele não muda. É um arrogante, um ignorante, um burro, sabe? Ah, eu já tô com essa mulher, já tem 10 anos, essa mulher não muda. Pra mim já deu. Vou me divorciar dela. E eu tenho certeza que Deus vai me dar outra família, uma família abençoada. Deus não tá nesse negócio, meus irmãos. Deus não tá nesse negócio não, gente. Eu lembro perfeitamente de antes de casar com meu esposo. A gente conversou. Eu falei, olha só, é até que a morte os separe. Não existe outro casamento não. Tô casando jovem, 23 anos. É até que a morte os separe, até a gente morrer, meu filho. Então a gente vai ter que pagar o preço para dar certo. Porque como eu falo, não existe casamento perfeito. O casamento tem altos e baixos, é luta atrás de luta, é dificuldade atrás de dificuldade, mas vencendo e respeitando a ordem divina, a ordem da palavra. Porque se eu não respeitar a ordem da palavra, eu vou perecer, a minha casa vai perecer, irmãos. A sua casa vai perecer se você não pôr a Bíblia no centro dela. Quantas pessoas fazendo conferência para mulheres, dizendo que seu segundo casamento vai ser um casamento feliz, sendo que seu primeiro casamento foi o que Deus selou. Há um selo no primeiro casamento. Deus não tem prazer de ver a mentira reinando em meio à verdade. Tem muita gente usando a Bíblia de forma errada, de forma mentirosa, para enganar vocês, casais que estão sofrendo retaliações, sofrendo dentro da sua casa com brigas. Sabe por quê? Porque não priorizam isso aqui, ó. Não querem obedecer. A mulher não quer ser submissa, não quer ser auxiliadora do seu esposo, o marido não quer ser o cabeça de casa, dentro de casa, e vira uma bagunça, meus irmãos. O casamento fica uma bagunça quando a mentira reina, meus amados. É tempo da gente priorizar a verdade dentro da nossa casa. Porque senão vai acontecer o mesmo que aconteceu lá naquele jardim fechado. Um jardim, gente. Um jardim que Deus criou.
O seu casamento foi feito por Deus, foi criado por Deus, meus irmãos. Só vamos vencer o divórcio, só vamos vencer a luta diária dentro do nosso casamento com a verdade. A verdade é o princípio de tudo e é isso que tem que reinar dentro da nossa casa. Assim que eu casei com meu esposo, eu confesso a vocês que eu não sabia cozinhar tão bem, tá, gente? Eu não era uma cozinheira profissional. Meu esposo, ele gosta de se alimentar bem. Ele gosta de comer uma comida direito, uma comida gostosa. Por mais simples que seja, ele gosta de comer uma comida gostosa. Eu, no início ali do casamento, gente do céu, eu errava a mão no arroz, eu errava a mão em tudo. E às vezes eu fazia as coisas, meu Deus do céu, só o sangue de Cristo. Mas aí eu fui vendo as receitas, fui tentando me aperfeiçoar, fui tentando, gente, bolo. Hoje o meu bolo sai perfeito, antigamente meu bolo saía só a graça de Deus. Mas eu tentei me aperfeiçoar, me qualificar. Bem, quando você vai fazer faculdade, você está ali se qualificando, estudando para exercer uma profissão. Eu estava ali tentando me qualificar. Senhor, eu não sou cozinheira, mas eu vou fazer isso aqui com amor. E eu comecei a fazer as coisas com zelo. Eu entendi que para a comida sair gostosa, eu tenho que fazer com amor, com dedicação, com cuidado. Então ali eu faço a refeição. É tão prazeroso, gente. Eu terminar de fazer a refeição para minha família, os meus filhos, o meu esposo olhar para mim e falar assim: poxa, amor, que comida gostosa, tá muito bom isso aqui. Esse dia eu fiz um bolo, eles comeram e falou bem assim: poxa, mamãe, a minha filha falando, tá tão gostoso, mamãe, o bolo. Meu esposo também falando, é tão bom você agregando, sabe, para sua família, você fazendo o bem para sua família. Você trazendo a paz de Deus para o seu lar, nos seus afazeres, no momento em que você está ali fazendo a comida, no momento em que você está limpando a tua casa. Eu estou falando isso aqui com vocês, eu estou sentindo a presença de Deus, gente. É tão bom você ver a sua família feliz pelo simples que você faz, pelo pouco que você faz. E Satanás, ele fica furioso quando vê uma mulher, gente. Uma mulher que se dedica para sua casa, que se dedica para sua família, que se dedica pelo seu esposo. Por mais que às vezes ele erra um pouco com você, por mais que às vezes ele não sabe colocar as melhores palavras, ali no momento da ira, da raiva. Mas você tá ali prezando pelo teu casamento, honrando a Deus acima de tudo. Honrando a Deus acima de tudo. Porque além da gente honrar o nosso marido, a gente tem que honrar a Deus. No momento que a gente honra a esse Deus Todo-Poderoso, Deus começa a trazer a paz de espírito para o ambiente, a trazer a sua glória, a sua presença para a sua casa. E Satanás, ele não consegue resistir à verdade. Ele não consegue resistir uma mulher que anda em santidade, uma mulher que transmite essa presença tão poderosa que é a presença de Deus, irmãos. Em tudo que você faz, faça com amor e dedicação. Faça pensando nos seus filhos, no bem-estar dos seus filhos, no bem-estar do seu marido. Faça tudo com dedicação, porque eu tenho certeza que no momento em que você exercer essa missão que foi escrita, esse manual tão precioso que Jesus nos entregou, se você começar a exercer, gente, eu tenho 27 anos de idade. Eu casei com 23, tão novinha, tadinha. Não sabia nada. Mas Deus foi me direcionando através da palavra. Da palavra, gente. Deus quer que a mulher cumpra o seu papel. Deus não quer que você seja o homem da sua casa, minha irmã. Deus quer que você seja o vaso mais frágil. Deus quer que você exerça a sua missão como esposa. E você, varão, Deus quer que você exerça a sua missão também. Deus quer que você seja o chefe da sua casa. Que cuide da sua casa também com amor. Amém, irmãos? Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado em alguma área da sua vida. Se Deus permitir, eu volto. Até o próximo vídeo, gente. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.